Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez, meus amigos, retomo essa tribuna política para falar de fatos, coisas interessantes, fatos que acontecem no Brasil, positivos ou negativos. Ultimamente nós só temos fatos, coisas que desabonam o Brasil, a vida cotidiana do Brasil. O mundo político, o mundo do setor público, o Estado em si, perdeu credibilidade. E junto com o Estado também a iniciativa privada, que historicamente corrompe os governos para ter as facilidades indevidas que sempre tiveram. Por isso corromperam os municípios, os estados e a própria União. Estão aí na cadeia e sendo processados. Essa gente deveria ter um castigo muito maior do que o que estão tendo. Essa história de colaboração premiada, se é balela, eles fazem arranjam, fakes de tudo que é natureza, para envolver inclusive pessoas que não tem nada a ver com os malfeitos deles. Mas minha gente, hoje eu estou reaparecendo, falando aqui nesse canal, Tribuna Política. A minha intenção hoje é falar sobre transportes. Transporte de passageiro, transporte de cargas, logística de transporte como um todo. Nós tivemos aí, meus amigos, no primeiro semestre, a greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros que em poucos dias deu um prejuízo inestimável para o povo brasileiro, principalmente para o povo. Aqueles que vivem encastelados com seus tesouros, com sua riqueza, que é o mínimo no Brasil, não se preocuparam e não se preocupam. Começando por mais para trás, quando fizeram a opção pelo modal de transporte rodoviário. Um país com essa imensidão, nós deveríamos ter adotado o modal do transporte ferroviário e o aquaviário, que são modos de transporte com escala e mais baratos. E se isso tivesse sido feito, nós não estaríamos reféns, como estamos, de uma turma de caminhoneiros sem compromisso com a vida nacional. Mesmo porque ultimamente o governo financiou caminhões para pessoas que não tem nenhum comprometimento, que não tem nenhuma tradição no serviço de transporte. São aventureiros que chegaram aí para esculhambar, para perturbar o setor e fizeram. Meus amigos, abordo o assunto para até, vamos dizer, chover no molhado, porque todos sabem o que é preciso ser feito e por isso mesmo eles fazem ao contrário. Porque tudo que é em favor do Brasil, eles fazem ao contrário, para prejudicar o Brasil e se dá bem. É isso que historicamente é feito no Brasil. Então, mas para resolver o problema de transporte, de logística de transporte no Brasil, tem que diversificar-se o sistema. Temos que sair praticamente do monopólio do transporte rodoviário. Temos que ter a opção do transporte ferroviário e o aquaviário. Isso é uma questão de vontade política, minha gente. E tem que ser feito em benefício do Brasil. Eu já falei aqui em outra mídia que uma das causas do grande desenvolvimento, por exemplo, dos Estados Unidos, é o seu sistema de transporte, de
logística de transporte. Enquanto o Brasil não deve ter nem 10.000 quilômetros de trilhos funcionando, com trens funcionando diariamente, os Estados Unidos, minha gente, anote aí e procure saber, vá na fonte. Os Estados Unidos têm mais de 10.000 quilômetros de trilho. Tudo nos Estados Unidos praticamente é transportado no costado de trens. Então, para eles lá, a agricultura é mais fácil, a pecuária é mais fácil, a produção industrial é mais fácil, para o seu transporte, para o consumo interno e para a exportação. Já o Brasil é refém do sistema ferroviário, de estradas desgraçadas, esburacadas, impraticáveis praticamente, onde acontece o absurdo do desperdício de cargas, por exemplo, da soja. Você anda numa rodovia que transporta soja, nos acostamentos é cheio de grãos que caem, e por ali o desperdício que não deveria ter. Por exemplo, nós temos um dos centros maiores produtores de soja ou de grão no Brasil, que é o estado de Mato Grosso. Para exportar, para mandar para o exterior, ou até mesmo aqui para dentro do Brasil, eles têm que fazer o transporte de sua produção para o porto de Paranaguá, a uns 2.500 quilômetros do nortão do Mato Grosso. Veja bem o sacrifício que o produtor faz para fazer o seu transporte. Perde muito dinheiro, perde muito tempo, né? Para isso existe um projeto da minha autoria aprovado pela Egrégia Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu fui diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que é um projeto chamado Brasil Central, que procura otimizar o eixo principal da Ferrovia Norte-Sul. Temos um ramal nesse projeto importante que chama-se ramal setentrional da Ferrovia Norte-Sul, que ele sai de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, e vai até Palmas, no Tocantins. Por esse ramal, toda a produção do nortão do Mato Grosso iria para o porto de Paranaguá, no Maranhão, através desse ramal da Ferrovia Norte-Sul e pela própria Ferrovia Norte-Sul. Barateando assim os custos de produção e tudo mais, um transporte de grãos e insumos. Porque quem traz a produção do Mato Grosso para o porto de Itaqui também pode levar os insumos agrícolas para a região. Essa é a realidade. Também temos outro ramal, chamado Meio Norte, que sai de Porto Franco, no Maranhão, para Eliseu Martins, no Piauí, onde temos a intenção de fazer a ligação das malhas da Ferrovia Norte-Sul com a Ferrovia Transnordestina, esta, se algum dia for concluída. Mas se não for concluída, o sudoeste do Piauí, com sua grande produção de soja e grãos, já poderia usar esse ramal Meio Norte para entrar na Ferrovia Norte-Sul, e daí é o porto de Itaqui, no Maranhão, para facilitar também a vida do produtor e seu transporte na região. Também temos ainda nesse projeto um eixo da Ferrovia Norte-Sul que sai de Açailândia até o litoral de Belém, no Pará, onde encontraria os portos da Vila do Conde e da Ponta do Espadarte. E assim nós teríamos todo o corredor centro-norte e as frentes econômicas dessa região toda ligada com o litoral brasileiro. Porque a Ferrovia Norte-Sul encontra em Anápolis a Ferrovia Centro-Atlântica, que daí se espalha para o sudeste e o sul do país. Meus amigos, estou abordando o assunto e dando essas explicações aqui,
justamente para dizer que nós não podemos mais ficar refém do rodoviarismo. Não podemos, porque além de ser caro, é frágil, como vimos na greve dos caminhoneiros. Uns poucos caminhoneiros pararam e acabaram com a economia do Brasil no primeiro semestre. Destruíram todo um esforço que vinha sendo feito para recuperar a economia brasileira. E a questão do transporte rodoviário comprometeu tudo negativamente. Deixou sequelas que até hoje ainda estamos enfrentando. Então, minha gente, temos que diversificar os modais de transporte de cargas e de passageiros no Brasil. Veja bem, qual é a linha ferroviária que nós temos no Brasil, de norte a sul, de sul ao norte? Tem alguma? Não tem. No Brasil nós não temos transporte ferroviário praticamente, coisa muito mínima que nem podemos contar com isso. E um território da dimensão do Brasil, minha gente, que é próprio para o transporte de carga ferroviária e de passageiros, também pelo modal ferroviário. Agora, aqui no Brasil, os governos historicamente sempre procuraram o caminho mais difícil. E nesse setor foi o rodoviarismo, que a princípio sairia mais barato, mas ao longo do tempo umas 4 ou 5 vezes mais caro. Então, minha gente, eu aqui nesse canal político tenho abordado assuntos dessa magnitude. Muito embora as visitas ao canal não estão sendo como eu gostaria que fosse, porque isso aqui é informação para muita gente que não lê jornal, para muita gente que não se importa com a vida corrente do país e as suas próprias vidas, deixa tudo acontecer aleatoriamente. Meus amigos, então fica aqui o meu alerta, afirmando que nós temos que, para baratear, para normalizar nossa vida no cotidiano do transporte no Brasil, da logística de transporte no Brasil, nós temos que diversificar os modais. Não ficar somente no modal rodoviário. Temos que otimizar o eixo da Ferrovia Norte-Sul e outras, a própria Ferrovia Transnordestina, né? E as hidrovias. O governo tem que trabalhar nesse setor de infraestrutura, sim, porque não podemos ficar à mercê de uns poucos caminhoneiros e umas poucas empresas de transporte que só visam o seu lucro, o seu bem-estar, não importa falir a vida de muitos brasileiros com a iniciativa grevista dessa, que só traz prejuízos. Só traz prejuízos, dor e sofrimento para o povo. Como um todo. Minha gente, a opção pelo rodoviarismo no Brasil foi, eu digo sem medo de raiva, um crime. Um crime porque a ferrovia é o modal. O modal ferroviário é o próprio para o Brasil e também o aquaviário. Não vamos desprezar também o rodoviário, mas tem que haver uma composição, uma interação entre o rodoviário, o ferroviário e o aquaviário, para que, dessa forma, possamos ficar tranquilo com a questão do transporte no Brasil. Então, minha gente, eu faço um apelo aqui para que o governo intensifique os projetos ferroviários e aquaviários para concorrer com o rodoviarismo e assim nos deixar a cidadania menos refém desse setor de transporte que é efetivamente conduzido por pessoas que eu chamo de menores nesse país, porque a visão deles é uma visão egoísta, é uma visão que
só olha para o seu próprio negócio, para a sua própria conta bancária, esquece a vida nacional, esquece o coletivo do Brasil. E nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade, em comunidade, na cidade, na polis. Isso quer dizer agrupamento de pessoas. Mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Mas depende também da produção do campo, que é feita para ser transportada para as cidades e as indústrias na cidade também para que transporte produto industrial para o campo e para as demais cidades. Meus amigos, então eu faço um repto aqui ao governo federal presente e o que venha no futuro, para que intensifique efetivamente a diversificação dos modais de logística de transporte no Brasil. O que justifica a Ferrovia Norte-Sul, aí já com uns 30 anos aproximadamente, de construção e não ter feito ainda a ferrovia, não ter sido feita a conclusão. É falta de interesse. E do transporte, da logística de transporte, dependemos todos no Brasil. Todos, do Acre ao Rio Grande do Sul, de Natal ao Rio de Janeiro. É isso que acontece. Então, minha gente, eu aqui, como vocês sabem, não sou deputado, não sou senador, sou simplesmente um cidadão que ama essa pátria, esse Brasil, e que é o melhor para todos. Porque se nós não tivermos uma política abrangente para todos, não teremos tranquilidade e felicidade. A concentração de renda, o egoísmo social no Brasil é tão grande que desagou nos problemas que temos de violência no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Estamos vivendo hoje uma calamidade. Tem estado aí que os bandidos estão enfrentando a polícia nas suas próprias delegacias, atirando, fazendo descarga de fuzil em delegacias, em quartéis de polícia, tudo isso é onde já se viu. Isso está pior do que uma guerra civil. Então estejamos todos atentos e o governo que venha com uma política de transporte, de segurança e de saúde e de educação adequada para o povo brasileiro. Muito obrigado, minha gente.